Os nazistas não sabiam que duas irmãs de 16 e 7 anos escondiam 13 judeus em sua casa durante anos. Irmãs Podgorska, julho de 1943, 7h23 da manhã. Rua Tatarska 3, Przemysl, Polônia. O Oberscharführer Franz Müller subiu as escadas do pequeno apartamento de 2 cômodos com um aborrecimento mal contido. Mais uma inspeção rotineira. Mais um endereço na lista interminável de residências que precisavam ser revistadas em busca de judeus escondidos. Mora aqui uma mulher com uma menina, informou o colaborador polonês que os guiava. Stefania Podgorska, 16 anos, órfã, cuida da irmã mais nova. Müller mal prestou atenção. Uma adolescente sozinha com uma criança pequena. Não parecia uma ameaça. Provavelmente mais uma batida que não revelaria nada. Mais uma hora perdida numa cidade onde os judeus supostamente já haviam sido eliminados do gueto meses antes. Ele bateu à porta. Uma jovem atendeu, rosto pálido, olhos nervosos. Atrás dela, uma menina de cerca de 7 anos agarrava-se à sua saia. Inspeção, anunciou Müller sem cerimônia. Me deem seus documentos. O que Müller não sabia, o que a Gestapo só descobriria depois da libertação, quando os sobreviventes finalmente emergiram, era que a menos de 3 metros de onde ele estava parado, num sótão minúsculo acessível apenas por uma escotilha oculta no teto do guarda-roupa, 13 pessoas prendiam a respiração num espaço de 2 metros por 3 metros. 13 judeus que haviam vivido ali, invisíveis e impossivelmente, durante 2 anos completos. E essas 13 pessoas estavam vivas porque 2 meninas, uma adolescente de 16 anos e sua irmã de 7, haviam decidido que escondê-las era simplesmente o que se fazia quando os vizinhos precisavam de ajuda. Esta é a história de como 2 irmãs órfãs, sem recursos, sem experiência, sem apoio de adultos, construíram e mantiveram uma das operações de resgate mais improváveis do Holocausto. Como uma adolescente se tornou provedora de 15 pessoas, enquanto enganava nazistas que visitavam sua casa com regularidade. E como o amor entre 2 irmãs acabou sendo mais poderoso do que toda a máquina de genocídio que tentava destruir as pessoas que elas protegiam. A vida antes da guerra. Przemysl, cidade polonesa de 60 mil habitantes na fronteira com a Ucrânia, abrigava há séculos uma comunidade judaica próspera. Em 1939, aproximadamente 17 mil judeus viviam ali, representando quase 1/3 da população. Comerciantes, artesãos, médicos, professores, famílias que haviam construído suas vidas por gerações. Stefania Podgorska nasceu em 5 de novembro de 1926 em um pequeno vilarejo perto de Przemysl. Era a mais velha de 9 filhos numa família católica pobre. Seu pai morreu quando ela tinha 12 anos. Sua mãe, sobrecarregada pela pobreza e pelas responsabilidades, enviou Stefania para trabalhar como empregada doméstica em Przemysl quando ela tinha 13 anos. Era um destino comum para meninas camponesas pobres. Trabalhar nas casas de famílias mais abastadas, enviando um salário mínimo de volta para casa. Stefania foi contratada pela família Diamant, judeus prósperos que operavam uma loja de tecidos. Os Diamant a tratavam bem, como um membro mais novo da família, mais do que como uma criada. Ela comia com eles, aprendia com eles, desenvolvia um afeto genuíno, especialmente por Isil Diamant, o filho de idade aproximada à dela. Em 1939, quando Stefania tinha quase 13 anos, sua irmã mais nova, Helena, com apenas 3 anos, foi enviada para morar com ela. A mãe não conseguia cuidar de 9 filhos com recursos limitados. As 2 irmãs
dividiam um quarto pequeno na casa dos Diamant. Era um arranjo estranho, mas funcional. Stefania trabalhava, Helena crescia cercada por relativo conforto. As irmãs formaram um vínculo extraordinariamente próximo, unidas pela circunstância de estarem essencialmente sozinhas num mundo de adultos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Przemysl, por sua localização estratégica perto da fronteira soviética, foi inicialmente ocupada pela União Soviética segundo o Pacto Molotov-Ribbentrop. Os soviéticos confiscaram negócios, prenderam intelectuais, mas não implementaram uma perseguição específica contra judeus. A família Diamant perdeu sua loja, mas sobreviveu. Stefania continuou vivendo com eles, agora mais como família do que como empregada, já que a distinção de classe havia sido eliminada pela confiscação soviética. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética. Em julho, tropas alemãs tomaram Przemysl. A ocupação nazista começou imediatamente a implementar medidas antijudaicas: registro obrigatório, braçadeiras com a estrela de Davi, confisco de propriedades, restrições de movimento. Stefania, de 14 anos, observava com horror crescente. Os Diamant, que haviam tratado ela com bondade por 2 anos, agora eram tratados como animais, forçados a usar uma identificação humilhante, proibidos de caminhar em certas ruas, espancados publicamente por infrações inventadas. Em julho de 1942, os nazistas estabeleceram um gueto em Przemysl. Aproximadamente 17.000 judeus foram forçados a uma área minúscula da cidade, amontoados em condições impossíveis. A família Diamant foi levada para o gueto. Stefania e Helena, por serem católicas, não foram incluídas. "Fiquem com a nossa casa", disse o Sr. Diamant a Stefania antes de partir. "Talvez um dia possamos voltar." Era um otimismo desesperado. Ambos sabiam que voltar era improvável. Stefania, de 15 anos, e Helena, de 6, ficaram sozinhas no apartamento vazio, sem família próxima, sem recursos significativos, numa cidade ocupada por nazistas que viam os poloneses como pouco melhores do que escravos. Qualquer adolescente razoável teria fugido para o vilarejo natal, buscado a proteção da família, mas Stefania não era uma adolescente comum. Ela havia desenvolvido um senso de responsabilidade que excedia sua idade. Tinha Helena para proteger. E tinha, embora ainda não soubesse, uma capacidade extraordinária de sobreviver sob uma pressão impossível. O gueto e as deportações. O gueto de Przemysl existiu de julho de 1942 a setembro de 1943. Durante esse período, os nazistas implementaram 3 ações em massa: deportações para campos de extermínio projetadas para liquidar sistematicamente a população judaica. Primeira ação. Julho a agosto de 1942. Aproximadamente 7.000 judeus foram deportados para Belzec, um campo de extermínio onde todos foram assassinados imediatamente. Segunda ação. Novembro de 1942. Outros 3.500 judeus foram deportados, também para Belzec. Terceira ação. Setembro de 1943. Os judeus restantes do gueto foram deportados para Auschwitz. O gueto foi oficialmente liquidado. Durante esse período de terror, Stefania manteve contato secreto com a família Diamant. Visitava o gueto quando podia, levando comida que comprava com seu salário mínimo de trabalhos ocasionais como faxineira. Levava mensagens. Oferecia o consolo de uma presença gentil no inferno. Não era um heroísmo calculado. Era lealdade simples a pessoas que haviam sido boas com ela.
A família Diamant era sua família tanto quanto sua família biológica. Na primavera de 1943, após a segunda ação, Ício Diamant procurou Stefania com uma proposta desesperada. A terceira ação vai acontecer em breve, disse ele. Vão deportar todos nós. Alguns de nós querem se esconder no lado ariano. Você pode nos ajudar? Você conhece algum lugar onde possamos nos esconder? Stefania pensou no apartamento onde morava. 2 cômodos pequenos. Ela e Helena mal cabiam ali. Esconder pessoas adicionais? Parecia impossível. Mas ela olhou para Ísio, que a tratara como irmã por anos. Olhou para os olhos desesperados da família que ela conhecia desde os 13. Sim, disse, simplesmente. Vocês podem vir comigo. Ela não tinha plano, não tinha recursos, não fazia ideia de como alimentar ou esconder várias pessoas num espaço minúsculo. Mas tinha a vontade de tentar. A construção do esconderijo. O apartamento na rua Tatarska 3 era inadequado para qualquer plano sério de esconderijo. 2 cômodos pequenos no segundo andar de um prédio, com vizinhos em todas as direções, sem porão, sem sótão acessível, sem um espaço óbvio onde alguém pudesse desaparecer durante batidas. Mas Stefania, examinando o apartamento com uma urgência nova, notou algo. O teto tinha uma pequena abertura que dava acesso ao espaço do sótão sob o telhado inclinado do prédio. O espaço não era habitável. Mal tinha 1 metro de altura em seu ponto mais alto, mas existia. Com a ajuda de Ísio e outros membros da família Diamant, que ainda tinham liberdade limitada de movimento antes da terceira ação, Stefania improvisou melhorias. Colocaram tábuas no piso do sótão para criar uma superfície onde as pessoas pudessem deitar. Criaram uma entrada mais discreta, construindo uma prateleira falsa no guarda-roupa que podia ser movida para revelar a escotilha. Armazenaram água em garrafas, cobertores, baldes para necessidades sanitárias. Não era sofisticado. Não havia um arquiteto profissional como Herman Smith, no caso Ten Boom. Era a improvisação de uma adolescente de 16 anos trabalhando com 0 recursos. Dimensões do sótão. Aproximadamente 2 metros de largura, 3 metros de comprimento, 1 metro de altura máxima. Espaço total, 6 metros cúbicos. Capacidade teórica, talvez 4 pessoas deitadas, impossivelmente apertadas. Stefania planejava esconder a família Diamant, o senhor, e a senhora Diamant, Ísio, talvez mais 1 ou 2 parentes. 5 pessoas no máximo. Em setembro de 1943, quando a terceira ação começou e o gueto foi liquidado, 13 pessoas bateram à porta de Stefania em busca de refúgio. Não apenas a família Diamant. Outros judeus que sabiam que Stefania ajudava, que haviam ouvido rumores de uma gentia disposta a esconder, chegaram desesperados. Famílias com crianças, idosos, pessoas que literalmente não tinham para onde ir. Stefania olhou para o sótão que havia preparado para 5 pessoas. Olhou para os 13 rostos aterrorizados à sua frente. Olhou para Helena, de 7 anos, que observava sem compreender totalmente. Entrem, disse Stefania. Todos entrem. Foi uma decisão que transformaria os 2 anos seguintes da vida dela num pesadelo de tensão constante. 13 pessoas num espaço projetado para 4. 15 bocas para alimentar com a renda de uma adolescente. Enganar constantemente nazistas, vizinhos, colaboradores. Mas não houve hesitação. As pessoas precisavam de ajuda. Ela podia oferecer. Era simples assim. As 13 pessoas que se esconderam no sótão de Stefania foram a família Diamant, Senhor Diamant, Senhora Diamant, Ício Diamant. A família dos primos dos Diamant, 5 pessoas, incluindo 2 crianças.
3 indivíduos adicionais ligados por redes familiares. 2 idosos que eram vizinhos do gueto. 13 pessoas subiram pela escotilha do guarda-roupa, se apertaram no sótão de 6 metros cúbicos e desapareceram do mundo visível. Stefania, com 16 anos, fechou a escotilha, recolocou a prateleira na posição e se tornou a única linha entre aquelas 13 vidas e as câmaras de gás. A vida diária com 13 escondidos. Gerenciar a vida de 15 pessoas, 13 escondidos mais Stefania e Helena, num apartamento de 2 cômodos, exigia um sistema tão preciso quanto um mecanismo de relógio. Stefania desenvolveu uma rotina que, embora brutal, mantinha todos vivos. 5 horas da manhã, Stefania acordava. Preparava um café da manhã simples, pão, água, ocasionalmente batatas cozidas quando tinha dinheiro para comprá-las. 5h30 da manhã, ela abria a escotilha silenciosamente. As 13 pessoas no sótão haviam permanecido deitadas, imóveis, durante toda a noite. Desciam uma por uma para usar o banheiro rapidamente. Depois voltavam ao sótão. 6 horas da manhã, Stefania distribuía a comida. Cada pessoa recebia uma porção pequena. Nunca era suficiente. Nunca poderia ser suficiente com o salário dela. 6h30 da manhã. Escotilha fechada. As 13 pessoas passariam as próximas 12 horas no sótão sem se mover, sem fazer barulho, sem usar o banheiro. 7 horas da manhã. Stefania acordava Helena, preparava-a para o dia. Helena, de 7 anos, sabia que havia pessoas no sótão, mas fora treinada para um silêncio absoluto sobre o assunto. É o nosso segredo, Stefania dizia. Se alguém perguntar, somos só você e eu. 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Stefania trabalhava. Faxina em casas, lavagem de roupa, qualquer serviço que encontrasse. Helena, jovem demais para a escola sob ocupação nazista, permanecia no apartamento sozinha, com instruções rígidas de não fazer barulho, não abrir a porta para ninguém. No sótão acima, 13 pessoas jaziam na escuridão e no silêncio. Era impossível se mover, sem produzir um som que os vizinhos pudessem ouvir. Impossível conversar. Mal era possível respirar o ar viciado. As crianças eram especialmente difíceis. 2 crianças de 4 e 6 anos que precisavam permanecer absolutamente silenciosas durante 12 horas diárias. Seus pais as seguravam o tempo todo, sussurravam consolo, cobriam suas bocas quando ameaçavam chorar. 6h30 da tarde. Stefania voltava. Preparava o jantar com o que conseguia comprar, principalmente batatas, às vezes pão, raramente carne ou vegetais. 7 horas da noite. Ela abria a escotilha novamente. As 13 pessoas desciam, usavam o banheiro, comiam o jantar escasso, se moviam por alguns minutos para aliviar os músculos doloridos. Esse período de 2 horas era a única liberdade que tinham. Podiam falar em sussurros, podiam se esticar, podiam ser humanos por um instante. 9 horas da noite, de volta ao sótão. Stefania fechava a escotilha. As 13 pessoas se ajeitavam para mais uma. Noite de sono impossível num espaço em que deitar exigia coordenação cuidadosa. Essa rotina continuou dia após dia, semana após semana, mês após mês, por 2 anos. Os desafios constantes. Manter 13 pessoas escondidas exigia resolver problemas novos o tempo todo. Cada problema ameaçava destruir toda a cena operação. Problema 1. Dinheiro. Stefania ganhava cerca de 30 zlotys por semana, limpando casas. O suficiente para 2 pessoas sobreviverem com dificuldade. Absolutamente insuficiente para 15. A comida na Polônia ocupada era rigidamente racionada. Cada pessoa recebia cupons para uma quantidade específica. Stefania tinha cupons para 2 pessoas. Precisava alimentar 15. Solução: mercado negro. Stefania comprava pão,
batatas, ocasionalmente carne no mercado negro a preços inflacionados, gastando praticamente todo o salário. Os 13 no sótão contribuíam quando podiam, entregando joias escondidas, dinheiro oculto que Stefania vendia discretamente. Mas nunca era suficiente. Todos viviam com fome constante. Stefania frequentemente pulava refeições por completo, dando sua porção para Helena ou para as crianças no sótão. Problema 2. Saneamento. 13 pessoas produzem dejetos. O banheiro do apartamento só podia ser usado nos breves períodos em que eles desciam. Durante as 12 horas no sótão, precisavam de baldes. Stefania esvaziava os baldes todas as noites, um processo repugnante, mas necessário. O cheiro no sótão era sufocante, especialmente no verão, quando o calor amplificava tudo. Vários dos escondidos desenvolveram infecções urinárias por segurar por horas. Não havia médicos disponíveis. Stefania tratava os sintomas com remédios caseiros que mal ajudavam. Problema 3. Doença. Em espaços fechados, doenças se espalham rapidamente. Quando uma pessoa no sótão pegava um resfriado, todas pegavam em poucos dias. Tossir era perigoso. Podia alertar os vizinhos. Pessoas doentes mordiam cobertores para abafar a tosse. Uma mulher desenvolveu pneumonia no inverno de 1943. Febre alta, tosse violenta, delírio. Stefania não podia chamar um médico sem revelar a presença dos escondidos. A mulher sobreviveu por pura sorte e pelos cuidados rudimentares de outros escondidos que tinham algum treinamento médico básico. Problema 4. Saúde mental. 2 anos num sótão de 1 metro de altura, 12 horas diárias de imobilidade absoluta, terror constante, produz um trauma psicológico devastador. Um dos homens desenvolveu uma depressão tão severa que parou de comer, desejando morrer. Os outros o forçavam a engolir comida, sussurravam razões para viver. Eventualmente, ele recuperou vontade suficiente para continuar, mas nunca completamente. As crianças tinham pesadelos, acordando aos gritos. Seus pais as silenciavam imediatamente, mãos sobre as bocas, sussurros urgentes. As crianças aprenderam a ter pesadelos silenciosos, uma adaptação que nenhuma criança deveria desenvolver. Problema 5. Os nazistas. Várias vezes durante aqueles 2 anos, oficiais nazistas ou a polícia polonesa colaboracionista bateram à porta do apartamento de Stefania para inspeções. Em todas as vezes, Stefania respondia com uma atuação perfeita. Uma adolescente inocente cuidando da irmã mais nova. Documentos em ordem. Apartamento visível limpo e organizado. Nada suspeito. Os oficiais nunca olhavam para cima, para o teto. Nunca notavam que o apartamento de 2 cômodos parecia ligeiramente menor do que deveria ser pelas dimensões externas. Nunca suspeitavam que, diretamente sobre suas cabeças, 13 pessoas jaziam absolutamente imóveis, prendendo a respiração, rezando em silêncio. Durante uma inspeção em julho de 1943. O Oberscharführer Müller passou 20 minutos no apartamento, interrogando Stefania sobre os vizinhos, perguntando se ela havia visto alguma atividade suspeita. Todo esse tempo, 13 pessoas estavam a poucos metros dele. Uma das mulheres no sótão estava grávida de 7 meses. Sua respiração era pesada por causa do peso do bebê. Ela manteve a mão sobre a boca, forçando-se a respirar superficial e silenciosamente, enquanto Müller falava lá embaixo. Müller nunca soube. Foi embora satisfeito de que a jovem Podgorska era apenas uma adolescente pobre, cuidando da irmã. O soldado alemão. No outono de 1943, surgiu uma complicação que ameaçou destruir tudo. Um soldado alemão chamado Walter decidiu que o apartamento de Stefania era um local conveniente para alojar tropas. A Wehrmacht
precisando de espaço para soldados em Przemyśl, requisitava apartamentos regularmente. O apartamento de Stefania, com 2 cômodos e relativamente central, parecia ideal. Walter chegou com ordens. Este apartamento agora alojará 3 soldados alemães. Vocês podem ficar em um cômodo. Nós usaremos o outro. Stefania sentiu um terror absoluto. Soldados alemães vivendo no apartamento significava presença constante, vigilância contínua, impossibilidade de manter o segredo das 13 pessoas no sótão. Mas protestar seria suspeito. Ela aceitou com uma resignação aparente. Nas semanas seguintes, 3 soldados alemães viveram no apartamento de Stefania. Dormiam em um quarto, comiam ali, mantinham equipamento militar ali. Estavam presentes quase o tempo todo. Lá em cima, 13 pessoas agora precisavam permanecer absolutamente silenciosas, não apenas durante o dia, mas também durante a noite. Um único som, um movimento percebido, e os soldados alemães investigariam. A tensão era insuportável. Stefania mal podia abrir a escotilha. As pessoas no sótão desciam apenas às 2 horas da manhã, quando os soldados dormiam profundamente. E mesmo assim, somente para usar o banheiro rapidíssimo, sem água correndo que pudesse acordar alguém. A comida virou um problema ainda maior. Stefania não podia alimentar 13 pessoas de modo visível, porque os soldados perguntariam por que uma adolescente com uma menina pequena comprava tanta comida. Ela reduziu as porções até que fossem praticamente simbólicas. As pessoas no sótão começaram a perder peso dramaticamente. A fome ficou tão severa que doía o tempo inteiro. Alguns cogitaram se entregar, descer, aceitar a deportação apenas para encerrar o sofrimento. Mas Stefania continuou atuando perfeitamente. Era gentil com os soldados, preparava café para eles, limpava o quarto deles, agia como uma anfitriã involuntária impecável. Os soldados, especialmente Walter, desenvolveram apreço por ela. "Você é uma boa garota polonesa", dizia Walter. "Não como aqueles judeus sujos que costumavam morar aqui." Stefania sorria, concordava com a cabeça, queria gritar. Essa situação durou 2 meses. 2 meses em que cada momento era risco mortal, cada respiração das 13 pessoas lá em cima podia traí-las. Em dezembro de 1943, as tropas foram realocadas para a frente oriental. Os soldados foram embora. O apartamento ficou livre de nazistas pela primeira vez em semanas. Naquela noite, quando Stefania abriu a escotilha, encontrou as 13 pessoas à beira do colapso físico e mental. Elas haviam sobrevivido, mas por pouco. "Eu não sei como vocês aguentaram", disse Stefania. "Sua coragem nos deu coragem", respondeu Izio. "Se você conseguia manter a atuação diante deles, nós conseguíamos manter o silêncio aqui em cima." Helena, a irmã mais nova. Helena Podgorska tinha 7 anos quando a irmã começou a esconder 13 judeus. Quando a guerra terminou, ela tinha 9 anos e meio. Esses 2 anos e meio foram a infância inteira dela sob ocupação. Helena sabia que havia pessoas no sótão. Era impossível esconder completamente. Ela ouvia movimentos ocasionais, via Stefania preparar comida que desaparecia. Compreendia, num nível básico, que sua irmã estava fazendo algo perigoso. Stefania explicou de maneira simples. "Estamos ajudando amigos. É segredo. Se alguém perguntar, somos só você e eu." Helena, com uma seriedade impossível para uma menina de 7 anos, assentiu. "Entendo. É o nosso segredo." Durante 2 anos, Helena nunca traiu o segredo. Quando as vizinhas perguntavam, "A Stefania está em casa?", Helena respondia com uma naturalidade ensaiada. Quando os nazistas inspecionavam, Helena agia como uma criança normal assustada diante da autoridade. Quando ouvia sons do sótão,
Helena nunca reagia, nunca olhava para cima. Era uma atuação extraordinária para alguém tão pequena. Mas Helena aprendeu rápido que um erro significava morte, não só para os escondidos, mas para ela e sua irmã também. O custo psicológico para Helena foi imenso. Ela desenvolveu ansiedade severa, pesadelos constantes, um medo permanente de dizer a palavra errada e destruir tudo. Stefânia, tentando proteger Helena enquanto ao mesmo tempo dependia dela para manter o segredo, enfrentava um dilema impossível. Não podia dar a Helena uma infância normal, mas podia dar amor e uma segurança emocional dentro da insegurança física. Todas as noites, antes de dormir, Stefânia abraçava Helena e dizia: "Você é a menina mais corajosa que eu conheço. Tenho muito orgulho de você." Helena, uma criança de 7 anos carregando o peso de 15 vidas, perguntava: "Quando a guerra acabar, a gente vai poder contar para alguém?" "Sim", prometia Stefânia. "Quando a guerra acabar, poderemos contar tudo." O inverno de 1944. O inverno de 1943 a 1944 foi o mais brutal. A escassez de comida se intensificou. Carvão para aquecimento era praticamente impossível de conseguir. O apartamento congelava. O sótão, sem isolamento, era como um freezer. As 13 pessoas no sótão tremiam violentamente durante as noites, se apertando para compartilhar calor corporal. Várias desenvolveram início de congelamento nos dedos. Uma mulher idosa desenvolveu hipotermia, a temperatura corporal caindo perigosamente. Stefânia a trouxe para baixo em segredo. Aqueceu-a ao lado de um pequeno fogareiro usando as últimas brasas de carvão que tinha e a salvou por pouco. A fome chegou a níveis críticos. Stefânia, que normalmente pesava 50 quilos, caiu para 38 quilos. Seu corpo adolescente, ainda em crescimento, foi privado da nutrição básica. Ela parou de menstruar, desenvolveu anemia severa. As pessoas no sótão estavam ainda piores. Os homens, que pesavam 70 a 80 quilos antes de se esconder, agora pesavam 45 a 50. As mulheres eram esqueletos. As crianças pararam de crescer completamente, desenvolvimento interrompido pela desnutrição. Em fevereiro de 1944, Stefânia desmaiou enquanto trabalhava limpando uma casa. O esgotamento, a desnutrição e o estresse finalmente ultrapassaram a capacidade do corpo dela. Ela foi levada ao hospital, onde os médicos diagnosticaram desnutrição severa e exaustão. "Você precisa comer mais, descansar mais", instruiu o médico. "Você está se matando trabalhando." Stefânia assentiu, sabendo que não podia fazer nenhuma das duas coisas. Se ela não trabalhasse, não ganhava dinheiro. Se não ganhasse dinheiro, 15 pessoas morreriam de fome. Deram a ela suplementos vitamínicos e disseram para voltar em 2 semanas. Stefânia vendeu os suplementos no mercado negro e usou o dinheiro para comprar batatas para as 13 pessoas no sótão. A situação era completamente insustentável. Não podiam continuar assim. Algo precisava mudar. Essa mudança veio na forma de rumores crescentes. O Exército Vermelho estava avançando. Os alemães estavam recuando na frente oriental. A libertação poderia chegar em breve. "Só precisamos aguentar mais um pouco", Stefânia dizia às 13 pessoas. Só mais um pouco. Mais um pouco virava semanas, depois meses. E enquanto isso, eles morriam de fome, lenta, mas seguramente. A libertação, julho de 1944. A frente oriental se aproximava de Przemysl. O som da artilharia era audível à distância. Tropas alemãs começaram a evacuar a cidade, transportando equipamentos e pessoal para o oeste. A cidade entrou em caos. A autoridade nazista
desmoronava. Colaboradores poloneses queimavam registros, tentavam esconder evidências de cumplicidade. Civis se escondiam em porões enquanto a batalha se aproximava. No apartamento da Rua Tatarska 3, Stefania tomou uma decisão. Se a batalha chegar aqui, o prédio pode ser bombardeado. Eles não podem ficar no sótão. Pela primeira vez em 2 anos, as 13 pessoas desceram do sótão em pleno dia. Se apertaram nos 2 cômodos do apartamento, prontas para se esconder em armários ou debaixo de camas se nazistas aparecessem. Em 27 de julho de 1944, tanques soviéticos entraram em Przemyśl. A Wehrmacht recuou sem lutar significativamente. À tarde, a cidade estava sob controle soviético. A ocupação nazista tinha terminado. Stefania abriu a porta do apartamento pela primeira vez em dias. Na rua, civis emergiam cautelosamente. Soldados soviéticos patrulhavam, não, ameaçadores para civis poloneses. "Vocês podem sair", disse Stefania às 13 pessoas. "Está seguro, a guerra acabou." As 13 pessoas, que haviam vivido num sótão de 1 metro de altura por 2 anos, caminharam para a luz do sol pela primeira vez desde setembro de 1943. Seus olhos, desacostumados ao brilho, doíam. Seus corpos, debilitados pela desnutrição, tremiam. Vizinhos observavam com assombro absoluto. 13 pessoas saindo do apartamento de 2 cômodos onde supostamente moravam apenas uma adolescente e uma menina pequena. Como isso era possível? Izio Diamant, que sobrevivera graças a Stefania, a abraçou chorando. "Você nos salvou. Você nos manteve vivos." Stefania, com 17 anos, ela fizera aniversário durante a ocupação, exausta e faminta, respondeu apenas: "Eu fiz o que precisava ser feito." Depois da guerra, os meses após a libertação foram difíceis de outras formas. A Polônia, sob ocupação soviética, não era um paraíso. O antissemitismo polonês não desapareceu com os nazistas. Vários judeus sobreviventes enfrentaram violência de poloneses que ressentiam o retorno deles ou queriam manter propriedades confiscadas. As 13 pessoas salvas por Stefania foram se dispersando aos poucos. Alguns emigraram para países ocidentais. Vários foram para a Palestina, depois Israel. A família Diamant tentou reconstruir a vida na Polônia, mas eventualmente emigrou. Stefania e Helena enfrentaram pobreza extrema. Sem renda sustentável, sem família apoiando, a mãe delas morreu durante a guerra. Sobreviveram de forma precária. Em 1948, Izio Diamant, que havia emigrado para os Estados Unidos, entrou em contato com Stefania com uma proposta: ir para a América e começar uma vida nova. Stefania e Helena emigraram para os Estados Unidos em 1949. Stefania casou-se com um homem americano, teve filhos, viveu uma vida tranquila nos subúrbios. Trabalhou como costureira, uma carreira modesta que a sustentou até a aposentadoria. Por décadas, ela raramente falava sobre a guerra. Quando perguntavam, ela dizia apenas: "Fiz o que pude para ajudar." Só em 1979, quando o Yad Vashem começou a investigar casos de resgatadores durante o Holocausto, a história completa de Stefania veio à tona. Sobreviventes que ela salvou forneceram depoimentos. Vizinhos de Przemyśl confirmaram detalhes. A verdade extraordinária foi finalmente documentada. Em 1980, Stefania Podgorska foi homenageada como justa entre as nações. Ela e Helena viajaram a Israel para a cerimônia. "Eu não me sinto uma heroína", disse Stefania durante a cerimônia. "Eu só tinha 16 anos. Eu só fazia o que sabia que era certo." Mas os organizadores enfatizaram: exatamente isso era heroísmo.
Fazer o certo quando todo incentivo era fazer o oposto. Os sobreviventes falam em entrevistas posteriores. Os 13 sobreviventes descreveram a experiência de viver no sótão de Stefania com detalhes que revelam um trauma extraordinário e uma gratidão igualmente imensa. Izio Diamant, entrevistado em 1985. Não há palavras para descrever o que Stefania fez. Ela tinha 16 anos. 16. A idade em que adolescentes se preocupam com bailes e romances. Ela se preocupava em manter 13 pessoas vivas. Trabalhou até a exaustão, nos dava a própria comida, enganava nazistas que vinham à casa dela. E nunca reclamou. Nunca disse, isso é demais. Ela apenas continuava. Uma das mães que escondeu seus 2 filhos ali. Meus filhos tinham 4 e 6 anos quando entramos no sótão. Quando saímos 2 anos depois, tinham 6 e 8. Esses 2 anos foram a infância inteira deles. Eles aprenderam a ficar em silêncio, a não chorar, a existir como fantasmas. Nenhuma criança deveria aprender essas lições, mas aprenderam e sobreviveram. E tudo porque uma menina de 16 anos decidiu que nossas vidas valiam o risco dela. Helena Podgorska, falando em 2005, ela tinha 69 anos na época. Minha irmã era minha heroína antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. Ela cuidou de mim quando nossa mãe não conseguia. Ela me protegeu quando os nazistas queriam nos matar. Ela me ensinou que ajudar os outros, mesmo quando é perigoso, é o que define a humanidade. Eu tinha 7 anos guardando segredos de 13 vidas. Era apavorante. Mas Stefania me fazia sentir corajosa. Ela dizia, você é minha parceira. Eu não conseguiria fazer isso sem você. Ela me fazia sentir importante, capaz. Essa confiança que ela me deu, essa crença na minha capacidade, moldou quem eu me tornei. Análise. Como uma adolescente conseguiu o impossível. A operação de resgate de Stefania Podgorska desafia a explicação lógica. Como uma adolescente sem recursos conseguiu manter 13 pessoas escondidas durante 2 anos? Fator 1. Juventude como vantagem. Paradoxalmente, a juventude de Stefania era uma vantagem. Os nazistas subestimavam sistematicamente adolescentes, especialmente mulheres jovens. Eles não conseguiam conceber que uma menina de 16 anos pudesse orquestrar uma operação de resgate sofisticada. Essa subestimação a protegeu. Fator 2. Rotina absoluta. O sistema que Stefania desenvolveu, embora brutal, era absolutamente consistente. Mesmos horários diários, mesmas quantidades de comida, mesmas precauções. A consistência elimina o erro. Fator 3. Relação com Helena. A cooperação entre Stefania e Helena foi crucial. Helena nunca traiu o segredo. Atuava perfeitamente sob pressão. Essa confiança entre irmãs foi a base de toda a operação. Fator 4. Sacrifício pessoal. Stefania literalmente estava se matando para manter 13 pessoas vivas. Seu peso caiu perigosamente. Ela desenvolveu problemas de saúde que a afetariam pelo resto da vida. Mas nunca colocou o próprio bem-estar acima da sobrevivência dos escondidos. Fator 5. Adaptabilidade. Quando os soldados alemães ocuparam o apartamento, muitos teriam desmoronado. Stefania se adaptou, modificou rotinas, encontrou maneiras de continuar. Sua flexibilidade mental era extraordinária. Fator 6. Sorte. Não se pode negar o elemento da sorte. Os nazistas nunca olharam para cima. Os vizinhos nunca denunciaram suspeitas. Os soldados alemães nunca investigaram sons. Um único golpe de má sorte teria destruído tudo. O custo pessoal. Stefania pagou um preço enorme por salvar 13 pessoas. Não apenas durante a guerra,
mas também depois. Fisicamente, ela nunca se recuperou completamente. A desnutrição durante os anos críticos da adolescência causou danos permanentes. Ela desenvolveu osteoporose precoce, problemas digestivos crônicos, imunidade debilitada. Psicologicamente, carregou o trauma de 2 anos vivendo sob tensão constante. Desenvolveu ansiedade generalizada, nunca conseguiu relaxar completamente. Pesadelos sobre nazistas encontrando o sótão a assombraram décadas depois. Helena, de forma semelhante, carregou o trauma de uma infância roubada. Embora tenha se casado e formado uma família bem-sucedida, sempre sentiu que parte da infância dela havia sido sacrificada. Mas ambas insistiam que não se arrependiam. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, disse Stefania em 1990, eu faria o mesmo. Aquelas 13 vidas valiam qualquer custo pessoal. Legado: Stefania Podgorska morreu em 2018, aos 91 anos, tendo vivido uma longa vida na América. Seu funeral atraiu descendentes das 13 pessoas que ela salvou. Mais de 80 pessoas cuja existência dependia diretamente da decisão que uma adolescente de 16 anos tomou em setembro de 1943. Helena morreu em 2020, aos 84 anos. A história das irmãs Podgorska representa um caso extremo de resgate durante o Holocausto. Uma operação sustentada não por adultos com recursos, mas por 2 meninas sem nada além de coragem e compaixão. O Yad Vashem estima que as 13 pessoas salvas por Stefania produziram, ao longo de gerações, aproximadamente 250 descendentes vivos. Cada um existe porque uma adolescente decidiu que vizinhos precisando de ajuda mereciam o risco da própria vida. A casa na rua Tatarska 3 já não existe. Demolida durante uma remodelação urbana nos anos 1980. Mas no local há uma placa comemorativa. Neste lugar, Stefania e Helena Podgorska, de 16 e 7 anos, esconderam e salvaram 13 judeus durante a ocupação nazista. Sua coragem preservou vidas. Sua humanidade derrota o ódio. Epílogo. A pergunta. Na última entrevista antes de morrer, perguntaram a Stefania: como você encontrou coragem, aos 16 anos, para fazer algo que adultos não faziam? Stefania pensou por um longo tempo. Eu não acho que foi coragem. Coragem implica superar o medo. Eu tinha medo todos os dias, a cada hora. Eu não superei. Eu só decidi que o medo não era motivo para deixar pessoas morrerem. Quando eu tinha 16 anos e 13 pessoas bateram à minha porta, eu poderia ter dito: eu não consigo. E teria sido verdade. Eu não tinha recursos, experiência, apoio. Mas se eu dissesse não, eles morreriam. Era simples assim. Então eu disse sim. E depois, todos os dias, eu dizia sim de novo. Por 2 anos, 730 dias, todo dia eu decidia continuar. Não porque eu fosse corajosa, mas porque a alternativa era inaceitável. As pessoas chamam isso de heroísmo. Mas heroísmo é uma palavra grande para algo simples. Ver outro ser humano precisando de ajuda e oferecer essa ajuda. Foi só isso que eu fiz. Eu ajudei. E Helena, minha irmãzinha, ajudou também. Ela tinha 7 anos guardando segredos de 13 vidas. Era uma criança fazendo trabalho de adulto. Mas ela fez. Porque eu disse a ela que ela era importante, que eu precisava dela. Talvez essa seja a verdadeira lição. Não é que eu fosse especial, e sim que qualquer pessoa, até mesmo uma menina de 7 anos, pode fazer coisas extraordinárias se a situação exigir e se alguém acreditar nela. Os nazistas não sabiam que 2 irmãs de 16 e 7 anos escondiam 13 judeus porque eles não conseguiam imaginar que meninas pudessem ser tão capazes, tão determinadas, tão dispostas a se sacrificar. A falta de imaginação deles foi a nossa vantagem.
Mas a verdade é que nós não éramos especiais. Nós éramos comuns. E é isso que torna essa história importante. Porque se nós conseguimos, qualquer um pode. Em qualquer época, em qualquer lugar, quando o mal acontece, pessoas comuns podem escolher resistir. Você não precisa ser forte. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser adulto. Você só precisa decidir que algumas coisas valem o risco. E então precisa decidir isso de novo, todos os dias, até acabar. As palavras de Stefania resumem talvez a lição mais profunda do Holocausto. Que a resistência ao mal não exige um heroísmo sobre-humano. Exige uma humanidade comum, se recusando a aceitar uma inumanidade extraordinária. 13 pessoas sobreviveram porque 2 meninas decidiram que seus vizinhos mereciam ajuda. 250 descendentes existem porque uma adolescente de 16 anos disse: "Entrem", quando todas as razões racionais ditavam: "Eu não posso ajudar". Os nazistas não sabiam. Não podiam saber. A ideologia deles, baseada em força e dominação, não conseguia compreender o poder da compaixão, operando a partir de um apartamento de 2 cômodos numa cidade polonesa. E nesse não saber, nessa subestimação, eles perderam. Porque 13 pessoas escaparam das garras deles. E com o tempo, 13 viraram 250. E a derrota do mal, embora pequena em escala, foi permanente em significado. Um sótão de 1 metro de altura. 13 pessoas, 2 meninas. Uma vitória que os nazistas nunca viram chegando.